Boa tarde, pessoal. Aqui é Valdemir de Oliveira, da Target Justice Brasil. Eu sou embaixador para a Target Justice Internacional Americana, uma organização sem fins lucrativos que está processando o FBI e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, pelo que vem acontecendo com cidadãos americanos e cidadãos do mundo inteiro, que é um programa de tortura militar, onde as pessoas são colocadas numa listagem, e essa listagem é distribuída ao redor do mundo, e os militares, até onde a gente imagina, os defensores da lei, alguns, né, não podemos dizer todos, a suspeita que os defensores da lei estejam por trás desse programa. Nos Estados Unidos, temos certeza que sim. Hoje, o episódio de hoje é sobre uma vítima de targeting de tortura. O nome dela é Josefa Alexandre, e eu vou estar conversando com ela. Eu gostaria que vocês ficassem até o final, para ver o que ela tem para dizer, o testemunho dela, e também vamos fazer uma denúncia muito importante hoje da morte de um target indivíduo chamado Bruno Tyson. A Josefa tem evidências, segundo ela, sobre essa morte, e nós gostaríamos de distribuir a toda a comunidade de target indivíduos do Brasil, para que esse crime seja investigado, se é que foi um crime, temos que entender melhor o que aconteceu. Bom, eu vou passar a palavra aqui para a Josefa. Josefa se apresenta, e aí eu vou mostrar os slides, eu vou distribuir os slides, mostrar aqui a apresentação. Deixa eu colocar os slides. Muito bem. Aqui está, Target Justice. A Target Justice, como eu disse, está trazendo justiças para targets indivíduos no mundo inteiro. Hoje é a entrevista com a Josefa, target indivíduo, e vamos falar da morte de Bruno Tyson. Eu também gostaria de avisar que já são 4 processos na justiça americana, sendo que o primeiro deles, que foi colocado na justiça na primeira instância em janeiro do ano passado, está indo para a Suprema Corte. Então, é um momento histórico para targets indivíduos. A nossa advogada Ana Toledo está lutando muito para a justiça, para que esse programa seja terminado e as vítimas parem de ser torturadas. A Target Justice já atingiu 15 mil associados. São pessoas que contribuem com a Target Justice, e eu gostaria de pedir a vocês que encarecidamente contribuem conosco. O link da Target Justice está na descrição abaixo. Depois vocês podem consultar o site. A Target Justice, nós somos uma empresa de mídia dos Estados Unidos, e a opinião dos entrevistados não necessariamente reflete a opinião de Target Justice ou de Valdemir de Oliveira, embaixador da Target Justice no Brasil. As denúncias trazidas a nós neste canal são de inteira responsabilidade dos denunciantes. Muito bem, a entrevista de hoje é com a Josefa Alexandre. Ela é solteira, mãe de um filho, nasceu em Santo Expedito, interior de São Paulo. Eram 8 irmãos, um é falecido, né? Pais e mães falecidos. Ela é funcionária pública estadual e auxiliar de saúde bucal, e ela tem um curso na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Josefa, a palavra com você agora. Boa tarde. Sou a Josefa, resido em São Paulo, no extremo leste, né? E sou vítima desse crime de monitoramento e tortura, né? Crime de cybertortura, e eu descobri que sou vítima desse crime em 2013, mas ele se iniciou logo após a morte do meu irmão, né? Eles
começaram com a gangue Stalker, né? Uma quadrilha muito grande, e eles iniciaram esse crime dizendo que era uma brincadeira que eles iriam fazer comigo, né? Iniciaram com bullying que eu tive na infância, e após começaram os xingamentos, as ameaças, né? E a partir daí eu comecei a solicitar viatura, né? Porque era em volta do prédio que eu resido, muita gente gritando, né? Teatro de rua. Os policiais sempre me deram atenção e a princípio, pediam para que eu registrasse boletim de ocorrência, né? O que foi feito? Foram feitos vários boletins de ocorrência, e foi necessário solicitar viatura várias vezes. E até 2013, em julho de 2013, eles começaram a falar como eu estava dentro do meu apartamento, né? Falar o que eu estava fazendo, e em setembro de 2013, eu me encontrava deitada, né? Foi uma fase muito difícil, né? Eu não conseguia fazer as atividades do lar, né? Então, eu me encontrava deitada, tentando descansar, quando eu ouvi uma voz na minha cabeça, né? Era um elemento que de imediato falou para que eu não me movesse, não me mexesse, e senão ele iria me matar. E, então, ele começou a falar que eu estava sendo monitorada por uma quadrilha, que era a maior facção do país, e ele falou umas coisas que depois eu analisando, eu não creio que seja a verdade, né? Eles me era ele e mais os outros três elementos. Eles falaram assim que tinha sido uma pessoa próxima da minha família, que tinha me entregado para eles, porque o pai do meu filho teve problema com a justiça, e me acusando, né, disso, e que eu representava perigo para eles, né? E, ao mesmo tempo, eles me davam choque nos joelhos e me queimavam, sabe? Que eu fiquei uma semana com dois formatos de círculo, né? Porque eu estava deitada de lado, e nos joelhos ficaram assim, dois formatos de círculo vermelho, foi queimado, né? Porque você encostar uma perna na outra não vai causar queimadura, né? E eu sei que isso durou 4 horas e meia. Eles pediram para eu não me mexer, e depois de 4 horas e meia, eu observava assim, um silêncio total, né? Só eles falando na minha cabeça, rindo. Eu me levantei depois de 4 horas e meia. Eles me proibiram de sair do prédio, de me alimentar, de tomar café, de fumar, de assistir programas, né, na televisão. Eles disseram que não era para eu assistir programas, né, jornais, policiais, apenas a novela das 9, eles disseram. E eu fiquei assim uns 3 dias, eu emagreci, né, eu já me achava bastante abatida, né, já tentando, assim, fazer com que meus familiares acreditavam que eu estava ouvindo vozes externas de pessoas, né, que me agrediam com palavras de baixo calão e ameaças, né? E eu percebi que a família não estava acreditando em mim, né? Eu me encontrava, então, sozinha,
E eu já havia até procurado ajuda, né? Fui até quando eu percebi que os familiares não estavam acreditando em mim, que eles falavam que eu era louca, que eu era esquizofrênica, eu entendi que eles estavam tentando fazer eu aceitar que eu tinha algum problema de saúde mental, quando não era verdade, né? Eu trabalhava, né? E eu procurei ajuda da medicina, porque ninguém estava acreditando em mim, né? E eles continuavam a me agredir, me perseguindo na rua, no trabalho, em comércios. E eu falei, eu pensei, né? Eu vou ao médico, né? Eu não dormia, né? Não me alimentava direito. Então, eu falei, eu vou ao médico e vou ver se ele me ajuda, né? Com alguma medicação para dormir, ou alguma coisa. E relato o que está acontecendo. E eu fiz. Pedi para ele colocar no meu prontuário médico que eu ouvia essas pessoas me ofendendo, me ameaçando, né? Tentando me impedir de viver, né? Trabalhar, fazer minhas coisas lá, cuidar do meu filho, ter a minha vida própria, né? Aí, a partir daí, eu comecei sempre a frequentar, né? Continuei a frequentar as consultas, ia nas consultas e pedia sempre para o médico colocar nas minhas avaliações. A medicação eu não tomava, porque o médico passou a me receitar remédio psicotrópico e eu falei, eu li a bula, né? Eu trabalho em hospitais, eu falei, não vou tomar, né? Porque esse daqui é para quem tem algum problema de saúde mental. Eu estou pedindo ajuda, né? Pedi ajuda da polícia, né? E fui ao médico pedir alguma coisa para dormir, não nada de psicotrópico, né? Uma ajuda, uma, uma psicóloga, né? Alguém que eu precisava, que eu poderia estar relatando o que estava me acontecendo. E então eu não tomava as medicações. E a partir então de 2013, né, eu resolvi assim que eu iria enfrentar tudo, mesmo sozinha. E em 2018, e eu pesquisava na internet para entender o que estava acontecendo, porque eles me chamavam de mulher biônica, né? E, e eu queria entender, porque só eu estou passando por isso, né? E eu encontrei o grupo no Facebook, né? Do Carlos Rodrigues, né? Brasil TIAE, e eu vi que tinha outras vítimas. E essas outras vítimas, elas estavam passando pelo mesmo problema que eu. E eu deixei lá alguma coisa, né, escrita, e depois eu recebi um convite para participar de grupos do WhatsApp, né? Eu aceitei. Eu fui entrevistada no grupo, se eu não me engano, né, de tortura, por um rapaz e uma moça. E esse rapaz era o Bruno Tyson. Ele me entrevistou. Ele me fazia perguntas junto com essa moça, né? Depois eu a conheci, tenho foto com ela, né? Vítima, bacharel em direito. E aí ele fazia as perguntas, eles, né? E eu respondia. Eu Muito bem. José, Oi. deixa eu interromper um pouquinho. Eu vou apresentar um outro slide que é sobre o Bruno Tyson. Tá. Deixa eu só colocar aqui. O Bruno Tyson, ele
A versão oficial é que ele se suicidou, né? O Bruno Aguiar Tyson de Camargo, ele era escritor, ele tem um livro de autoajuda, formado em física, ex-lutador de boxe amador, poliglota, falava várias línguas, auditor da Receita Federal e vítima desse programa dos Estados Unidos, e ele ouvia o V2K, né, a voz para o crânio. Ele era vítima do V2K, ele estudou o V2K, e então gostaria. Pode continuar. Então, exatamente, foi isso que ele falou, né? E, além disso, ele pesquisava esse crime, né? Ele tinha vários contatos fora do país, há mais de 30 anos. Ele falou do livro, né? Eu comprei o livro dele, eu tenho o livro. Ele falou da tecnologia no livro dele, e era um livro também de autoajuda. Ele orientava, né, as pessoas a procurar lidar com a situação, né, com os ataques dos criminosos. Ele me adicionou no privado, então qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava para ele, né? A situação era muito difícil, né? Porque a família, eu percebi que ela foi influenciada antes deles começarem a falar conosco, né? A voz para o crânio, voz na cabeça. Eles influenciaram a família, pessoas próximas a nós, a não acreditar em nós, a acreditar que se tratava de doença mental, né, de esquizofrenia. Então, eu pedia para o Bruno, né, as explicações. Como eu percebi que a família não estava acreditando em mim, né? Eu já disse, eu me encontrava sozinha, eu até pedi para o Bruno gravar áudio, né? Enviar para irmão, explicando o crime para ele, o que acontecia comigo. E assim foi feito. Até eu conheci, então, eu entrei no grupo em agosto de 2018 e mantive esse contato com o Bruno Tyson até a morte dele, né? Acho que início de 2019, 2020, né? Melhor dizendo. Muito bem, vamos interromper de novo. Vou mostrar o próximo slide. Aqui está o livro do Bruno Tyson, de acordo com você, né? Felicidade como fluxo de energia, do Bruno Tyson. Nos tópicos aqui ele fala, além de musculação, a verdade sobre a maçonaria, plano de redução populacional Illuminati e como se defender dele. Projeto de lei Bruno Tyson para controlar a corrupção. E projeto de Bruno Tyson para a legalização das drogas sem ilícitas e seus benefícios para a sociedade. Ele, na verdade, ele falou de várias coisas no livro aqui, né? Sim. Você tem esse livro? Tenho. Depois da morte dele, a livraria que vendeu foi fechada, é isso? Isso. A livraria foi fechada após a morte dele, né? E não se encontra mais esse livro em lugar nenhum. Não se encontra. Não se encontra porque ele estava à venda lá na cidade do Bruno, né? Em Cuiabá, né? Cuiabá, perfeito. Gente, aqui é uma apresentação minha, só para alertar que eu não estava conseguindo carregar os vídeos, os áudios da Josefa no meu WhatsApp.
no dia anterior à nossa reunião. Então, assim, sempre aparecia essa mensagem aqui, ó, sincronizando mensagens mais antigas. Eu carregava todas as mensagens quando eu ia passar no meu computador o áudio, as mensagens se limpavam automaticamente do meu WhatsApp. Todos os áudios que a José me mandava sumiam. Eu precisava carregar de novo, tinha que fazer isso de novo. Até que, quando eu mandei uma cópia dessa apresentação para o Lambert, nos Estados Unidos, assim que ele confirmou o recebimento da apresentação e os arquivos, já era noite lá, eu consegui finalmente visualizar os meus áudios, ouvir os meus áudios aqui. Então, estranho essa coincidência de fatores, meu computador não funcionando normalmente, e depois que os áudios chegam, meu computador volta a funcionar, depois que se confirma, né? Bom, de qualquer forma, vamos seguir adiante. Aqui estão os áudios, nós vamos passar aqui. A Josefa me mandou vários áudios. Esses áudios não estão com qualidade muito boa. Eu vou passar uma amostra de 8 áudios e eu vou explicar. A Josefa não está conseguindo ouvir os áudios no final dela, na parte dela. Ela tem os áudios com ela, então eu vou só relembrá-la o que é o áudio e ela vai comentar um pouquinho sobre esses 8 áudios. Tem mais áudios, existem mais amostras, mas a gente concentrou aqui em 8 apenas, só para que vocês não fiquem muito... Não seja um negócio muito prolongado, né? Então, vamos lá. Primeiro o áudio. Muito bem, Josefa, ele fala nesse primeiro áudio, como você lembra, e ele fala bom dia, e pergunta para o Bruno o que ele sabe sobre o V2K, né? Ele pede para o Bruno mandar áudios curtos, porque a audição dele é prejudicada, para áudios longos. Você tem mais algum comentário sobre esse áudio? Sim. O Bruno, ele entrava em grupos de WhatsApp e divulgava uma lista grande de material informando esse crime, né? Para conscientizar a população. Ele queria, de todas as formas, que a população tomasse conhecimento desse crime. E ele pedia a ajuda, pediu a minha ajuda, eu ajudava, né? E esse elemento, ele diz que pegou contato do Bruno através de um desses grupos, que o Bruno entrou e divulgou material lá, informações sobre o crime. E ele diz que ele questionou o Bruno a respeito do que o Bruno sabia sobre o V2K. V2K, segundo ele, é o aparelho de monitoramento e tortura. Eles deram o nome para esse aparelho de V2K. V2K é V2K, em inglês é Voice to Skull. Então, foi isso. E ele concluiu dizendo que se o Bruno fosse responder, para mandar áudios curtos, que ele tinha a audição prejudicada. Perfeito. Vamos ver o segundo áudio.
Muito bem. José, ele fala aqui, ele se apresenta, né, segundo o áudio. Ele fala que ele era um ex-tenente do Exército Brasileiro, ele era primeiro-tenente e virou atual segundo-tenente. Então não ficou claro para mim se ele explica depois, se ele era ainda tenente ou não. Bom, gente, eu gostaria de lembrar que nós não sabemos se esse indivíduo é de fato do Exército. Quem tinha essa informação era o Bruno Tyson. Nós só estamos trazendo à tona o que o Bruno Tyson passou para José. Então, não queremos aqui confirmar ou acusar o Exército de que isso está na mão do Exército. Apenas estamos distribuindo o áudio e gostaríamos que o Ministério Público fizesse uma investigação mais aprofundada sobre isso. Bom, ele fala que ele recebeu uma instrução, ele foi enviado para o Rio de Janeiro e ele recebeu uma instrução, de acordo com o áudio, para operar um equipamento por pessoas que não eram militares. Esse equipamento não tinha inscrição, não tinha nome, não tinha nada, tinha que se usar uma proteção especial na cabeça. Você quer comentar alguma coisa, José? Sim, ele procurou o Bruno, né, através do grupo do WhatsApp, e disse para o Bruno que ele se identificou, né, deu o nome aí, Rômulo, se identificou como primeiro-tenente do Exército Brasileiro, atual segundo-tenente, porque ele foi rebaixado, né? Ele foi rebaixado, e ele havia sido enviado para o Rio de Janeiro para operar um aparelho que não tinha nome, não tinha descrição, não tinha manual, e quem ensinou ele a operar esse aparelho não foram militares, né? Foram civis, segundo ele, né? E ele usava proteção na cabeça, e até onde eu tenho conhecimento, né? O Bruno passou os áudios, né, que ele enviou. Perfeito. Vamos para o terceiro áudio. A situação é evidente. Os torturadores tiveram eles querem que eu resolva o artigo 232 para você, de alguma forma, se comunicar com os criminosos. Talvez eu não consiga puxar o gatilho da necessidade de subir ao artigo é melhor correr, entendeu? Vou dar bem. Esse aqui é um áudio dramático. Quem não quer ouvir, por favor, pule, põe um off aí. O Bruno já está pedindo ajuda. Ele fala que a situação é urgente e ele fala que ele tomou um choque na coluna, um choque forte como aviso. Você pode explicar mais detalhes, José? Sim, sim. Eu estava, né, na minha casa e conversando com uma outra vítima, né, que estava me pedindo ajuda.
né? Porque nós vítimas, né, procuramos socorrer uns aos outros, né? Eu estava ajudando uma moça, uma amiga vítima, e o Bruno me enviou esse áudio, né? Até foi cortado esse áudio no início, né? Porque ele fala: Josefa, a situação é urgente, me pedindo socorro. Foi na madrugada já do dia 19 de setembro de 2020, véspera do aniversário dele. Ele disse que realmente que tinha levado um choque na coluna e não tinha sido como aviso. Ele foi, pelo que eu entendi, foi para mostrar o que eles poderiam fazer com ele, sabe? E os criminosos estavam querendo estragar a vida dele totalmente, sabe? Eles têm essa tecnologia, tem o poder para isso, destruir a vida da pessoa, entendeu? Transformar a pessoa no que eles quiserem, sabe? Então, o Bruno me pediu, ele viu que eu estava online, ele me pediu socorro, né? E através da minha mente, né? Como eu ouvia os criminosos, ele pediu para eu falar para eles que o choque que ele havia levado tinha prejudicado os movimentos dele, ele tinha ficado quase que paralisado, sabe? E nesse momento, nesse áudio, o Bruno disse que ele tomou conhecimento do que eles queriam fazer com a vida dele e ele não aceitou. Ele disse que preferia a morte do que viver como eles queriam transformar a vida dele, estragar a vida dele por completo, sabe? A parte religiosa, a parte sexual, transformar ele em um criminoso, sabe? Ô, Josefa, uma coisa importante desse áudio, ele fala que ele não consegue apertar o gatilho, ele já está pensando em suicídio. Sim, porque os criminosos estavam pressionando ele a cometer suicídio, ameaçando ele de estragar a vida dele. E aí foi o que eu disse, que ele, mediante a isso, o Bruno estava acreditando que morrer seria melhor do que viver como eles queriam, com a vida totalmente destruída, que eles destroem a vida da pessoa por completo, não só psicologicamente, mentalmente, fisicamente, né, em todos os sentidos, sabe? Uma coisa, a versão oficial, a polícia deve ter investigado essa morte, naturalmente, né? A versão oficial é de suicídio. Sim. Eu entrei em contato e eles acreditaram, né, que o Bruno tivesse tirado a própria vida, né? Embora o Bruno estivesse lá uma gaiola, né, que ele estava fabricando para se proteger, o aparelho dele... Provavelmente a Faraday Cage, ele é formado em física. Sim. E ele até orientava as outras vítimas no grupo como fazer, sabe? E o celular do Bruno tinha vários grupos com várias vítimas, né? Grupos de tortura, né? Porque esse crime é de monitoramento, tortura, invasão de privacidade e controle da mente, né? Eles invadem a nossa privacidade e, através da tecnologia, eles controlam a nossa mente e leem o nosso pensamento, né? Você queria acrescentar alguma coisa mais nesse terceiro áudio ou podemos partir para o...
Sim, só que fique bem claro que o Bruno falou que ele não estava conseguindo, não iria conseguir apertar o gatilho da arma devido ao choque que ele levou e, e junto com todo o desespero, né, de ter a vida toda estragada, porque eles estavam forçando ele, eles estavam na mente dele, pressionando ele a cometer o suicídio. E então ele disse que seria melhor morrer. Ele não iria conseguir apertar o gatilho da arma. Ele estava pedindo para eles matarem ele, sabe? Me mata logo, porque eu não vou aceitar viver como vocês querem. Foi mais ou menos isso que o Bruno quis dizer nesse áudio. Perfeito. Vamos ouvir o quarto áudio. Bom, esse áudio, o capitão não, desculpe, o segundo tenente, segundo ele, né, não sabemos, volto a enfatizar, não sabemos se de fato ele é integrante do Exército. Ele diz sobre a justiça, para o Bruno parar de pensar em justiça, que ninguém está ligando para a justiça e que o Exército não obedece à justiça brasileira. Você tem algum comentário? Sim, porque o Bruno questionou ele, né, se isso futuramente não ia ser ruim para a população e ia destruir, né, e ia tornar a polícia mais opressora. E foi isso que ele disse, que o exército não obedece às leis, não obedece às leis brasileiras, né? Eles estão acima das leis. Foi isso que ele disse. Perfeito. Bom, vamos para o áudio número 5. Eu quero lembrar que existem vários áudios, mas esses são os que a gente achou. A gente não quis colocar muitos áudios aqui, para que vocês entendessem que nós estamos falando é a pura verdade. Né? Vamos lá. Bom, aqui o vulgo segundo tenente, como é que é o nome dele mesmo, José? Rômulo, Rômulo. Deve ser um nome fictício, né? O vulgo segundo tenente diz que há 1.660 pessoas em prisões do Exército ilegais, em lugares que ninguém sabe. As pessoas são colocadas na prisão e ninguém sabe o porquê. Bom, isso é um assunto um pouco tangencial ao nosso tópico. Você tem algum comentário? É, eu era uma sequência de áudios, né? Infelizmente, não podemos colocá-los todos, né? Mas qualquer problema lá, qualquer deslizes, né? Eles pegavam as pessoas e jogavam nesses quartéis que não são reconhecidos. Né? Segundo o Rômulo, né? Segundo ele, esses quartéis não são reconhecidos. E tem pessoas presas lá, sabe? E eu entendo que pessoas presas não só militares, né? Perfeito. Bom, vamos para o último áudio da amostra.
onde Prezado capitão Nascimento. Através de um militar que deseja, a pátria deseja salvar o Brasil de uma ameaça monstruosa. Eu peço sua paciência, eu sei que você deve ser muito atarefado, para ouvir os meus áudios, mesmo que seja por prestações de um minuto. Tem que experimentar minha crença, explicar quais vocês podem me ajudar no Brasil. Entendeu? Então, é só um luxo. Você escutá-los sozinho. Entendeu? Entendeu? E garante os estudantes do seu curso da íntegra, integralmente. Entendeu? Então, Deus está satisfeito, uma garante os estudantes do seu curso da íntegra. Você não imagina a importância disso, entendeu? Hoje, a série de livros que eu tenho, o meu livro está mais fácil, para cada cultura, os olhos não são diferentes. Se não, eu me obrigado a fechar isso. Bom, esse áudio, Josefa, ele se apresenta a um capitão Nascimento. Quem é esse cara? Bom, o Bruno não disse, ele só falava Capitão Nascimento, né? Ele entrou em contato com esse capitão e passou para ele as informações que ele tinha recebido do suposto tenente. Ele fala que ele recebeu informações muito graves do tenente do Exército Brasileiro. Ele tem informações muito graves sobre o Exército Brasileiro. Ele gostaria que o capitão Nascimento ouvisse os áudios dele para ajudar a salvar o Brasil. Ele fala isso, né? Perfeito. Sim. Sim. Bom, aqui, como vocês podem ver, aqui é só uma amostra, tá, gente? Deve ser alguma coisa desse meio de Desculpe, gente, houve algum problema aqui com a minha apresentação. Tem vários áudios ligando ao mesmo tempo. Eu vou encerrar aqui e eu já abro de novo. Alguma coisa aconteceu, os áudios todos dispararam ao mesmo tempo, mas tudo bem, a gente continua com a apresentação. Vamos lá, vamos aqui. Aqui eu vou abrir a apresentação novamente. Me desculpe o erro, mas vai ser colocado tudo na íntegra aqui, né? E aqui está aqui esse primeiro slide aqui, essa primeira foto aqui é um vazio. Como vocês podem ver, o meu WhatsApp não carregava os arquivos, só foi carregar os arquivos depois que o Lambert recebeu a cópia da minha apresentação de denúncia que a Josefa está fazendo hoje. Aqui é uma cópia do WhatsApp do Bruno, que a Josefa me passou,
onde ele fala: eu tenho sido muito fortemente atingido pela tecnologia V2K nos últimos dias. Tal tecnologia pode matar através de ataque cardíaco e de outras formas. E aqui, vocês podem ver, aqui no próximo eu tenho uma reportagem: Bruno Tyson é encontrado morto com um tiro na cabeça em apartamento. Bruno Tyson encontrado morto, e aqui está o link da notícia, conforme a José me passou, saiu no www.reportmt, deve ser repórtermatogrosso.com.br, repórtermatogrosso.com.br. Que dia foi isso, Josefa? A morte do Bruno provavelmente tenha ocorrido no dia 20 de setembro de 2020, no dia do aniversário dele. Então, ele se matou no dia do aniversário dele. Eu acredito que o Bruno não tenha tirado a própria vida, porque ele nos orientava a como se comportar diante de uma indução, né? Porque eles induzem as vítimas ao suicídio e a tentar o suicídio, né? Eles matam as vítimas através dessa tecnologia, induzindo ao suicídio e a tentar o suicídio. Então, eu não acredito que o Bruno tenha tirado a própria vida dele. O senhor mesmo tomou conhecimento de quem era o Bruno Tyson, né? Bruno Aguiar de Carvalho, né? Meu saudoso amigo de outros tiais, né? De outras vítimas, que tanto nos orientou a se proteger, a se alimentar, né, para ter uma vida, se alimentar para ter resistência, né, diante dos ataques que nós sofremos, né, porque nós recebemos radiação, nosso corpo não aguenta. Então, ele ensinava a nós nos alimentar, essas coisas todas. Então, eu não acredito que ele tenha tirado a própria vida. Não só eu, como outras vítimas, né? Perfeito. Então, para mim, que mantinha contato com ele quase diariamente, ele não tirou a vida dele, e ele deve ter morrido no dia do aniversário dele, que foi 20 de setembro de 2020. Como ele disse aí, também ele falou que todos os dias ele abriu um grupo no WhatsApp para falar um pouco da política, que ele tinha saído candidato a vereador, né? Então, ele postou nesse grupo que se ele não enviasse um oi no grupo todos os dias, provavelmente ele teria sido morrido, porque ele estava sentindo que queriam tirar a vida dele. Como que ele se matou? E outra coisa, ele colocava proteção na porta, encostava móveis, né? Porque o gangstalker era tão pesado que ele tinha medo deles estarem presentes, querendo invadir o apartamento dele. Então, o Bruno ficou, no dia 21 de setembro de 2020, ele não se comunicou. No dia 22, à tarde, começaram a sentir o cheiro, né, mau cheiro, vizinho, informaram o síndico que o síndico participava do grupo dele no WhatsApp. Eu mantive contato depois da morte do Bruno com esse síndico, né? E então esse síndico chamou a polícia, eles arrombaram a porta estava com móveis encostada, né? Encontraram ele sentado no sofá. O Bruno possuía a arma,
e ele tinha levado um tiro na testa, né? Como que o Bruno tinha recebido um choque tão forte a ponto de paralisar a mão dele, porque ele ficou travado. Ele me pediu socorro, né? Ele mandou áudio, ele não digitou, ele mandou áudio, né? Porque ele estava, para o Bruno ter feito isso, eu que conheci o Bruno, né, através do grupo, né, que tanto nos orientou, né, sobre essa tecnologia, nos ensinava como funcionava, né, as perseguições. Então, como que ele ia tirar a vida dele, né? O Bruno era uma pessoa realizada. Ele queria voltar a trabalhar e tudo mais. Então, ele não ia tirar a vida dele. E aí encontraram ele em óbito no dia 22, né? Eu falei com ele no dia 19, dia 20 foi o aniversário dele, eu tomei conhecimento que ele estava sendo muito atacado no dia 20, falando com a mãe, com a amiga, sabe? E eles enganaram o Bruno, né? Depois de ameaçar tanto ele, o Bruno mandou um áudio onde ele diz que ele acreditava que ele iria conseguir sobreviver, né? Ele tinha pegado informações também com um amigo dele, e ele estava acreditando que ele ia conseguir sair daquela tortura, né? Porque ele estava vivendo um momento de tortura pesada, induzindo ele a cometer suicídio. Perfeito. E, Josefa, eu imagino que você também, à medida que recebeu esses áudios, o que aconteceu com você? O que depois disso? Ficamos sem chão. Fiquei sem chão. Eu e outras vítimas, né? Aí tentamos buscar informação, mas eu tinha informação, eu comuniquei outras vítimas no grupo, né? O Bruno, ele tinha me enviado correspondência, sabe, me orientado muito, e acabou, sabe? E era uma pessoa ali forte nos nossos grupos que nos orientavam, sabe? E acabou assim. E nesses anos todos, de 2020 para cá, são 4 anos já, vamos fazer 4 anos, o que aconteceu com você no seu targeting, né? Na sua tortura? Você sentiu uma piora, uma melhora? Como está agora? Piorou. Piorou. Piorou muito, aumentou, eu ainda sofro a gangstalk, né? Com torturas físicas pesadas, privação do sono, eu estou com lesões físicas causadas pela tortura, sabe? Eu perco cabelos, né? Eu estou com Você lesão tem na queimaduras perna. também, né? Queimaduras Não nas pernas. entendi. Você tem Sim, queimaduras. coceira, sabe? Coceira. E outra, eles são estupradores, né? Eles são estupradores. E eu sofro muito esses ataques, assédios sexuais. Eu e outras vítimas, né? Outras amigas vítimas, nós sofremos muito, privação do sono. Eles Você ouve querem. voz Eles ainda? Você está ouvindo ouço, voz muito forte. Sim, eu ouço as vozes, né? Ameaças pesadas, ameaça ao familiar, né? Eu sinto que eles querem fazer com que eu perca o meu trabalho, eles não deixam as vítimas trabalharem, sabe? Ter amigos, eles isolam os familiares, eles retiram tudo da vítima que ouvem as vozes, né? Separam a família, coloca a família contra a vítima que ouvem as vozes.
Então, Deixa eu os explicar. ataques... A segunda, a tecnologia de V2K, ela é uma tecnologia. Uma segunda tecnologia, conforme explicado por Robert Duncan, o whistleblower, a pessoa que denunciou esses crimes nos Estados Unidos, ele trabalhava para a CIA, trabalhava para o Departamento de Justiça americano. Existe uma segunda tecnologia que emite mensagem subliminar para as pessoas ao seu redor. Então, você está conversando com alguém e essa pessoa está sendo induzida a pensar alguma coisa ao contrário do que você está tentando dizer. Tipo, você conversa com a pessoa tentando mostrar que você é vítima, ela recebe uma mensagem subliminar contrária, dizendo, não, isso é mentira, tal. E ela não se dá conta, porque a mensagem, como é subliminar, o consciente dela não se dá conta. Essa é uma segunda tecnologia, conforme dito pelo Robert Duncan. Bom, Josefa, eu agradeço muito a sua coragem. Eu só tenho mais uma última pergunta. Em relação aos momentos, os dias que antecederam a sua denúncia aqui nesse canal, você sentiu uma piora do targeting V2K? Você sentiu o ataque piorou? Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Nos últimos dias pioraram, né, a tortura psicológica e a física. Eu sou perseguida no trabalho, eu sofro a privação do sono, às vezes eu trabalho sem dormir, porque eles não me deixam dormir à noite. A minha privação do sono, né, porque eles induzem a privação do sono com a tortura física, né? Você não relaxa para dormir. E eu quero falar que eu estou com PO na delegacia, sabe? Um boletim de ocorrência, né, na delegacia. De ocorrência, e desde final de fevereiro, e até 15 dias atrás, o delegado ainda não havia abrido o processo, e eu fiz várias denúncias, né? Eu e outras vítimas, eu fiz denúncia no CRM, porque no meu caso, os médicos, mesmo eu citando a perseguição constar no meu prontuário médico, eles me receitaram psicotrópicos para esquizofrenia. Eles acreditam que é o que acontece, é de praxe. Os psiquiatras não estudam o assunto, né, se recusam a olhar o assunto, que existe uma tecnologia aqui, em muitos casos, não estou dizendo sempre, porque existem sim doenças mentais, existe um percentual de pessoas que são acometidas pela esquizofrenia, mas isso normalmente ocorre numa idade jovem da pessoa, quando para as mulheres até 25 anos, para os homens 18, 20 anos. É muito raro uma pessoa que teve a vida regular, trabalhando normalmente. Desculpe a sua idade, desculpe te colocar agora em uma situação embaraçosa, mas você tem quantos anos? Daqui a uns dias eu completo 63 anos. Então, é raríssimo. Eu não sou psiquiatra, não posso dizer, mas segundo o Dr. John Hall, que é um anestesista, e lançou um livro nos Estados Unidos, Satellite and the Breed Satellite in America, uma pessoa de 63 anos desenvolveu esquizofrenia, sendo que ela teve a vida inteira normal. Então, me desculpem, os psiquiatras precisam estudar melhor o assunto, até porque eles correm risco de ser processados por diagnósticos errados no futuro, né? Josefa, existe alguma coisa a mais que você queria comentar? Você queria deixar algum recado? Você é membro do Salto Quântico também, né? Você pediu para reforçar isso, né? Que é um grupo também que dá apoio na questão das vítimas, e você é membro do Brasil TI, do senhor Carlos Santos, e da Target Justice, eu sugiro a você, se puder,
contribuir com a gente lá no site da Target Justice, que o processo lá, se a gente ganhar, fecha tudo isso aí que está acontecendo com a gente. Está na Suprema Corte. A doação para a Target Justice, se eu não me engano, é $19. É uma xícara de café por dia. E com cartão de crédito você consegue fazer a contribuição. Os advogados, as pessoas, o pessoal da mídia, ninguém recebe nada. É todo trabalho voluntário. Eu não recebo um centavo, é trabalho voluntário, entendeu? Eu sou vítima também dessas torturas, ouço as vozes há 14 anos. Então, nós fazemos isso porque, como diz o Bruno Tais, queremos um Brasil melhor, né? Salvar o Brasil, nas palavras dele. Você quer deixar alguma palavra final? Eu quero concluir as denúncias que eu fiz no CRM, na Casa Legislativa, no Ministério Público. Eu entreguei pedido de abertura de inquérito no DP do bairro que eu resido, no gabinete do prefeito, no Palácio do Governador, né? E até hoje Ninguém te ouviu. não me ligaram, não me procuraram, né? E que eu sou vítima, isso tudo começou após a morte do meu irmão, né? Que foi logo em seguida a morte da minha mãe, em 2010, que eles potencializaram a perseguição, né? Mas eu já sou vítima há muito mais anos, eu sinto isso, que eu sou vítima há muito mais anos, né? E eles, porque eu já senti algumas coisas físicas, e é isso, e acho que eles estavam investigando, né, a minha vida, tudo, e talvez atacando outras pessoas até da família, e apareceram forte a partir de 2010, e até hoje piorou. Como há 14 anos também, assim como você, eu também estou há 14 anos nesse processo. Bom, que Deus nos proteja, né? Eu agradeço muito a sua coragem de vir aqui a público e relatar esse fato. Esse áudio vai subir no YouTube o mais rápido possível. Nós já temos aí muitas visualizações, já são mais de 1.000 visualizações no Brasil, e lá nos Estados Unidos são 15 mil associados, entre pessoas do mundo inteiro, né? Entre americanos e não americanos. Então, você vai ficar famosa. Não gostaria que fosse dessa forma, né? Então, assim, eu não só falo por mim, mas eu falo em nome de todas as vítimas, né, do país e do mundo, em nome das minhas amigas, né, que me pediram até para falar: Jô, fala das torturas nos órgãos genitais da mulher, né? Porque eu sofro essas torturas e sofro tortura nos órgãos, né? A arritmia cardíaca, insuficiência respiratória, sim, choques elétricos, né? São muitos tipos de torturas, né? Gás de pimenta nos olhos, eu tive lesão no rosto, né, no nariz. Então, assim, eu falo em nome de todas as vítimas, independente de sexo, né? Meus amigos vítimas também, que estão sofrendo muito. Eu ainda consigo, né? Levantei a cabeça e me mantive, procuro ainda, apesar da privação do sono, né? Porque outros problemas familiares, que eu convivo com familiar, então, às vezes eles atacam de uma certa forma, desestabiliza a união, sabe? Entre pais e filhos, entendeu? Marido, tudo bem. Quem está próximo a nós, quem está próximo a nós não sente, está sendo influenciado pela tecnologia e por mais que procure entender, né, não sabe o quanto é difícil,
a pessoa está dialogando com alguém e aquelas vozes na cabeça, sabe? Você está querendo fazer uma atividade, né? E sendo perturbada, né? Perturbada porque é invasão de privacidade e controle da mente. Eles se sentem nossos donos, nós somos como se fôssemos um objeto nas mãos deles, propriedade deles, sabe? Então, eu tive pai e mãe de criação, tá? A minha mãe foi a minha mãe que me gerou, ela foi, sempre será minha mãe. Eu tenho a minha crença, sou católica, não protestante, né, mas eu tenho as minhas crenças. Então, a minha mãe é a mãe que me gerou, sabe? Certo. Então, é muito complicado, eu entendo. Eu ainda procuro ajudar uma amiga que às vezes está precisando, necessitando mais assim do que eu, né, de um apoio em relação à tortura, sabe? Eu sempre estou sendo solicitada com pedido de ajuda, ou ouvindo, né, outras pessoas com tudo isso que eu sofro, né? Graças a Deus, eu ainda me disponho a dar uma palavra para uma amiga vítima, porque eu sei o quanto é difícil. Eu gostaria de ajudar todo mundo, sabe? Todas elas. Mas, infelizmente, é difícil. Então, assim, eu não falei só em meu nome, mas, assim, a dor da perda, sabe? Eu tive um irmão que eu também creio que ele foi assassinado, e a dor é muito grande, porque as pessoas não vão voltar, né? Mas eu creio que Deus é maior que isso, sabe? Eu tenho fé em Deus, e Deus é maior do que isso. E Ele vê tudo. Deus não precisa de tecnologia para me conhecer, para saber como eu estou. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu gostaria de terminar com uma mensagem positiva para as vítimas. Gente, apesar das dificuldades, apesar da tortura, das vozes na cabeça, dos choques elétricos, eu recebo choques no corpo quando eu tento dormir. Também tenho problema de privação do sono há muitos anos. Eu tive que abandonar o trabalho. Eu perdi minha esposa pediu o divórcio porque achou que eu estava esquizofrênico. Eu tive que vender minha casa, não consegui emprego. Então, eles fazem tudo isso para a gente se entregar, né? E cometer um suicídio. Mas não façam isso. Se vocês se verem com a cabeça muito nervosa, muito em pânico, com ansiedade, ligue para um suporte. Eu não tenho um número, aliás, eu vou até pôr um número contra suicídio. No Tag Justice tem um número para os Estados Unidos. Eu gostaria de terminar com uma boa mensagem assim: esse crime será investigado, nós vamos vencer um dia, se Deus quiser, vamos vencer logo, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, e esse programa será fechado, e aí vai haver muitos processos, sejam lá ou sejam cá, pedindo indenização pelas coisas que estão provocando na gente. Então, tenham fé que a gente vai conseguir reverter essa situação, tenham paciência, unem-se aos outros target indivíduos, não se dividam, não xingam o outro target indivíduo. O momento é de união, o momento de todos juntarem forças para que a gente faça um movimento no Brasil para que essa coisa seja investigada localmente também. Muito obrigado, José, foi um grande abraço a vocês. Se você gostou do vídeo, se você acha isso importante, inscreva no canal, dê o seu like, distribua para os seus amigos e familiares. Eu vou parar a gravação.